croquis de local de boletim de ocorrência, de boletim de acidente de trânsito, é laudo ou não é? Que informação é essa? O acidente de trânsito, que é uma situação que acontece, bom, enfim, no Brasil a gente está com o sistema rodoviário como característica do Brasil, as rodovias difíceis de trafegar, com muitas curvas, com muitas elevações, e a gente acaba tendo muito acidente de trânsito, e acidente principalmente em rodovias, eles normalmente têm vítima fatal, ou pelo menos não normalmente, mas muitos têm vítima fatal. E a gente tem essa característica de muitos desses casos, a PRF faz o BAT, que é o Boletim de Acidente de Trânsito, que é uma competência da PRF, em que ela tem que relatar o acidente, o que viu, e tem que relatar os danos nos veículos, né? Tem uma tabela de danos, fala se é grande monta, pequena monta, e tem algumas fotos que eles têm exigência de serem tiradas. Todo BAT vai ter parte frontal, imagem lateral dos veículos. E esse procedimento, ele acaba trazendo também um ponto de narrativa, que é o que eles viram e o que eles perguntaram para quem estava próximo. Aí eles criam uma narrativa. É escrito narrativa, né? Não é um laudo, não é absolutamente nada nisso. E se desenha um croquis a partir do entendimento deles naquele ambiente, que normalmente não tem escala, não é o ambiente real, não é um desenho técnico, e por vezes tem algumas medidas que também ninguém sabe como foram feitas. Não há registros fotográficos do local, de marcas, pouquíssimos... O efeito é feito por iniciativa do policial. É feito por iniciativa policial para ele cumprir um procedimento que ele precisa cumprir. O problema é, esses elementos eles vão para o processo, o boletim de acidente de trânsito ele vai para o processo e passa a ser tratado como laudo. Ele é tratado pelas pessoas que fazem parte do processo como se fosse um laudo. E ele não é um laudo. Ele não é um laudo de local de crime. Absolutamente não é. E mais uma vez, a indignação. A gente tem muitos casos que essa característica de se tratar esse tipo de elemento como laudo faz com que tenha vários erros acontecendo e várias questões que elas não são observadas. E por vezes que tem o BAT e um laudo de local, a gente consegue ver a diferença da preocupação para onde se está olhando. O laudo de local vai ter a preocupação de olhar para as marcas de frenagens, para a dinâmica, não para os veículos, não para a narrativa. Ele vai tentar estabelecer velocidade, vai tentar estabelecer elementos que objetivamente explicam aquele acidente. E quando faz um croquis, normalmente aquele croquis vai estar em escala. Ele vai ter dimensões, ele vai ter o formato da via de maneira fiel a uma projeção. Então, esses elementos, eles são muito comuns a gente ver, principalmente nesses acidentes de trânsito. Então, acho que informação objetiva para quem nos ouve se você trabalha num caso em que há um boletim de ocorrência com croquis e há um laudo de local, ter relevância para o laudo de local e demonstre que, quando cotejadas essas provas, precisa-se ter aí um trabalho para demonstrar como é feita uma coisa e como é feita a outra. E, num sentido geral, há uma ausência de laudos. Há uma série de afirmativas, inclusive narrativa dos próprios policiais que acabam virando depoimento do processo, né? A gente trabalhou num caso há muito tempo atrás, em que a narrativa de uma policial rodoviária federal levou o rapaz a júri, né? E aí um acidente que tinha 3 carros passa a ter 2, depois passa a ter 4, foi uma situação complexa, mas era um croquis e o depoimento de uma policial, ninguém participou, não tinha testemunho no acidente, está todo mundo desmaiado, e ainda assim fomos parar no júri, terminou numa absolvição, até o Ministério Público olhou para aquilo e disse não, né, o promotor que pegou o caso lá, que quando foi a júri, olhou para aquela situação e disse eu não tenho como sustentar dolo eventual aqui, e pediu absolvição, e foi um resultado bem legal naquele processo. Mas há uma ausência, e aí a partir dali fica uma questão de narrativas. Não se analisa, por exemplo, as marcas que existem nos veículos, muitas vezes não conservados, o local que vai ser movimentado, e fica no processo narrativo pura e simplesmente. E aí, que possibilidades a gente tem hoje para o que eu vou produzir de prova a partir dali para poder demonstrar as teses que eu estou propondo? E aí dentro desse cenário, em que a gente tem um ambiente que só tem narrativas, que os elementos que a gente consegue extrair do BAT, do Boletim de Acidente de Trânsito, são
pontuais, algumas questões, como ficaram os veículos e tudo mais, vem justamente isso. A gente tem que, então, demonstrar a narrativa defensiva, demonstrar a narrativa que está sendo, querendo ser expressa, de uma forma que seja muito fácil de entender e que, de alguma forma, crie um confronto com aquele próprio croquis que vem no boletim de acidente de trânsito, porque aquele croquis foi feito na narrativa proposta pelo boletim, essa narrativa vira um certo laudo, só que aí justamente ganha áreas de laudo, ganha áreas de laudo, e a gente tem que criar um material com uma capacidade de convencimento tão boa que consegue demonstrar que aquela narrativa é só uma narrativa. E, para isso, tem vários elementos. Mais uma vez, mapas. Tem que se trabalhar com mapas. Primeiro, para fazer uma projeção da via que pareça com a rodovia, né? Pareça com aquele ambiente que está. E aí entra o 3D, aí entra a gente construir a dinâmica, transformar isso num vídeo e misturar. Transforma num croquis bem feito, faz um vídeo, demonstra, faz esse cotejo das provas, das testemunhas que tem, das testemunhas que não tem, ou da própria ausência de provas. Aí que o 3D entra justamente, principalmente, né, nessa questão dinâmica de acidente, fazer uma animação em 3D ganha muito a capacidade de visualizar. Porque, diferente de muitas questões que um croquis resolve, o acidente ele tem essa característica que as velocidades fazem muita diferença. E ver as questões com as velocidades, e sendo uma narrativa, não deixa de ser uma narrativa, mas uma narrativa que entra em acordo com todos os outros elementos. E até com as questões de probabilidade daquele discurso ser possível ou impossível, né? Exato. Eu lembro de um caso que tu produziu um material que eu achei uma sacada genial, em que a narrativa de uma testemunha do acidente, né, que ele diz que teria visto ali o rapaz passar em certa velocidade, e ele fala que viu o primeiro veículo, depois que ele viu o segundo, e tu conseguiu calcular quanto tempo demoraria a partir das referências que ele tinha. Então, trazendo isso para a realidade, dizendo, olha, se ele viu o carro A nesse ponto e viu o carro B naquele ponto, ele percorreu essa distância aproximadamente, e aí tu teve como trazer uma questão de velocidade dos 3 veículos, eu diria, né? Foi dos 3 veículos. Então, olha que interessante. É difícil de visualizar sem ver imagem. É verdade. Nós estamos fazendo um trabalho... Nós estamos fazendo uma coisa que a gente está indo contra o nosso trabalho aqui, Eduardo. Mas o fato existia uma narrativa que era a narrativa defensiva de que um determinado veículo estava andando a baixa velocidade no acostamento. Sim. Ok, esse era o ponto. A narrativa acusatória é de que esse carro ele já estava na rodovia andando a 70 km por hora. São duas questões bem diametralmente distintas. E é justamente isso. Passava um carro que via esse veículo acessando a rodovia, ele ia até um determinado ponto, outro veículo passava por ele e chegava até o ponto da colisão. Nessas trajetórias de tempos, com base nas velocidades que eles mesmos afirmavam que estavam no processo, a gente consegue perceber que a velocidade média no trajeto que o veículo em questão que estava se discutindo se estava na via ou no acostamento, a velocidade média em um trajeto de 100 km, de 100 metros, 150 metros, era de 15 km por hora. Isso se torna um elemento muito interessante. Porque, se alguém acessa uma via a 15 km por hora... ele dificilmente está numa rodovia, né? Então, mesmo num processo de aceleração, se eu chego a 70 km por hora, já levo a média muito para cima. E se ele estava a 70 km por hora no momento da colisão, e a média é 15, então, durante o trajeto, ele tem que ter se deslocado a 5 por hora, a 2 por hora. Então, essa é algumas questões que elas só são visíveis quando a gente consegue visualizar. Nesse momento, ninguém vai entender nada dessa dinâmica, porque não ver isso acontecendo em tempo real é absolutamente difícil de compreender. E às vezes a gente tem câmeras que captam as coisas em tempo real. Só que às vezes a câmera, pelo seu próprio campo de visão, vai fazer com que a gente veja um pedaço muito pequeno, um trajeto pequeno ou algo assim. Mas mesmo, e aí é importante para quem nos ouve entender, né, e por isso a ideia de explicar isso, se eu tenho uma câmera de segurança, seja de um trajeto, num ponto do trajeto, se eu tenho uma câmera de segurança do acidente, eu posso extrair uma série de informações dali, não? Muitas informações. Bom, a câmera de segurança,
Eu considero que, a depender do ângulo e da distância, mas muitos registros de câmera de segurança é a maneira mais confiável para a gente saber a velocidade de um carro. Porque se a gente não tem um tacógrafo dizendo qual que é a velocidade, um GPS que estava registrando a velocidade, os métodos são métodos indiretos, né? São métodos de a marca de frenagem foi tantos metros, então você tem um cálculo para isso. Um equilíbrio de energia do quanto deformou o carro, se busca calcular a velocidade com base no equilíbrio de energia. São os métodos que são utilizados. São métodos indiretos, são cálculos que são feitos para chegar na velocidade. A câmera de segurança ela registra um elemento muito importante, que é o tempo. Como eu tenho o registro do tempo, se eu simplesmente tiver alguma referência de distância, eu tenho o conceito da velocidade, que é tempo por distância. É um cálculo muito simples, mas muito confiável, principalmente quando a gente está trabalhando com câmera de segurança. É a melhor maneira que a gente tem para se ter uma velocidade mais assertiva. E a partir dali, muitas vezes a câmera de segurança ela vai ter uma qualidade considerável, um ângulo que a câmera de segurança não está ali para pegar um acidente de trânsito, muito provavelmente. Não. Muitas rodovias, muitos cruzamentos hoje, até trevos de entradas de cidades, e dentro das cidades hoje a gente tem aquelas câmeras do próprio estado, que aí talvez a gente consiga ali um objetivo melhor sobre isso. Mas a gente tem câmeras de residência, por exemplo, que vão captar esses acidentes, vão demonstrar esses sinistros, mas que tardiamente vão poder passar por processos de perícia por uma questão de construção de local. Hoje, tu tens feito uma construção envolvendo 3D e scanner 3D com essas câmeras para poder apresentar cálculos de velocidade, para poder demonstrar como eram os locais e como se deram os fatos. Nos explica um pouco quais as possibilidades dessa tecnologia para dentro do processo hoje. Isso é um tema muito interessante, porque quando a gente pega a câmera de segurança de um ponto de vista ela registra o tempo, ela registra uma determinada região, e a gente tem que entender o que tem nessa região e o entorno dela, né? O que a câmera vê e o que a câmera não vê. Então, a partir dos pontos cegos da câmera, podem se trazer várias informações importantes. O scanner 3D, ele é um equipamento que ele faz um registro geométrico. Ele não é uma foto, ele não é um elemento para deixar algo bonito, ele é um registro geométrico. Ele utiliza de laser para captar distância e cor de um determinado ponto, basicamente distância e cor de um determinado ponto, só que são muitos pontos, são milhões de pontos, bilhões de pontos. Né? E isso você vai pegando várias regiões. Quando você tem várias dessas regiões sobrepostas, você tem a geometria tridimensional daquele ambiente. Não é uma foto, não é a medição que você faz nesse software dentro desse registro é mais preciso do que uma régua, do que uma trena que se puxa no local. Porque ele lança um laser até determinado ponto e captura aquela informação para saber qual é a distância que ele está. E com isso ele vai criando todo um mapeamento do ambiente. E a partir disso a gente consegue criar uma câmera virtual com as características da câmera original, com resolução da câmera original, com a proporção da câmera original, e sobrepor a imagem da câmera de segurança nesse ambiente tridimensional que foi captado, de uma forma que a gente consegue fazer definir a partir disso qual que é o campo de visão efetivo que ela tinha.